Não senti firmeza. Estão me ouvindo bem? O recado é para ele ali agora na mesa de som. Amém? Aleluia. Que maravilha poder estar aqui hoje para celebrar junto com você culto de ceia do Senhor. Amém? Aleluia. É uma maravilha poder celebrar aquilo que o Senhor realizou para nós. Quantos aqui são livres? Aleluia. Há uma liberdade para que nós possamos preservar. Há uma liberdade para que nós possamos guardar. E para que a gente não viesse a esquecer dessa liberdade, o Senhor Jesus estabeleceu o culto de ceia ou a ceia dele para que a gente pudesse estar trazendo à memória a liberdade que ele conquistou para nós. Amém? Aleluia. Então, amados, hoje eu não quero me deter muito, quero ir logo para a palavra. É um prazer, eu sei que hoje nós temos algumas pessoas que estão nos visitando aqui, estou vendo uns rostinhos ali que há dias que eu não vejo, mas eu celebro com os que tem dias que eu não vejo, mas celebro também com aqueles que vi há esses dias agora. É sempre bom estar com você e no final a gente vai ter um momento para estar compartilhando mais da palavra do Senhor. Eu vou deixar os aniversariantes da semana para o final do culto e eu quero ir logo para a palavra. Irmãos, tem uma palavra no meu coração. Deus compartilhou algo comigo para compartilhar com a igreja. E eu quero aproveitar nessa noite, culto de ceia do Senhor, para compartilhar essa palavra poderosa. Amém? Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, lá em Lucas, capítulo de número 4, e versículo de número 18. Eu quero convidar você mesmo a aquietar a sua alma, seus pensamentos, trazer todo pensamento cativo ao pensamento de Cristo. Eu convido você também a silenciar o seu celular. Talvez você possa achar isso um absurdo, mas eu posso dizer para você que uma notificação no momento errado pode roubar algo precioso da parte de Deus para a sua vida. Aleluia! As notificações que você tem que receber aqui hoje são as do Espírito Santo. Aleluia! Ele vai notificar a mim e a você hoje, nessa noite. Eu creio do Espírito Santo trazendo um recadinho fresquinho para você hoje. Amém? Glória a Deus. Você abriu lá em Lucas capítulo número 4 e no versículo de número 18. Obrigado, Fernanda. Então, amados, essa palavra o Senhor trouxe ao meu coração. Lucas capítulo 4, versículo 18 diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, e para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Curve sua cabeça, feche seus olhos, quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Espírito Santo, por confirmar hoje com sinais, milagres, maravilhas e prodígios aquilo que será falado aqui hoje. Sim, Senhor, eu creio numa noite de libertação. Eu creio numa noite de restauração. Eu creio numa noite de olhos espirituais abertos. Eu creio, Senhor, numa noite de cura. Eu creio, Senhor, numa noite de aqueles que ainda possam estar sofrendo, enfrentando opressões do inferno. Essa noite será uma noite de serem libertos. Sim, Senhor, pelo poder do Espírito Santo, eu creio numa noite de cadeias quebradas. Eu creio que essa mensagem ela alcançará corações aqui nessa noite. E também a quem vier ouvir essa mensagem. Pois eu sei, Senhor, que o poder está na palavra do Senhor. O poder está na palavra. O poder está na palavra e ela não tem uma limitação geográfica. Aonde essa palavra chegar, ela vai chegar com uma unção carregada de poder para fazer aquilo que ela está dizendo que foi estabelecida para fazer. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que maravilha, irmãos. Nós temos aqui um texto poderoso, maravilhoso. Lucas escrevendo a respeito de Jesus. E Jesus aqui, revelando o seu ministério, ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor estava sobre Jesus com um propósito, com um fim proveitoso,
com algo já determinado. E aqui ele deixa claro que o Espírito ungiu ele para quê? Para pregar boas novas aos pobres, ou boas notícias aos pobres. Ei, não existe só má notícia para dar aos pobres, não. Aqueles que estão cansados de ouvir más notícias, têm boas notícias para você. Aleluia! Graças a Deus que você não é mais pobre, mas você pode aproveitar. Existem muitos pobres por aí ainda, e todo pobre é aquele que ainda não tem o Senhor. E você tem boas notícias para dar a ele. Mas aqui o Senhor continua dizendo, Ele também me enviou a proclamar liberdade. Diga liberdade. Oh, aleluia! Liberdade aos presos. Liberdade aos presos. E recuperação da vista aos cegos. E pôr em libertar, ou pôr em liberdade os oprimidos. E para pregoar, proclamar o ano da graça do Senhor. Nós estamos vivendo o ano da graça do Senhor. Nós estamos vivendo o ano da graça do Senhor. Nós estamos vivendo o ano da graça do Senhor. É por isso que você foi convidado aqui hoje para celebrar. Você está vivendo o ano da graça do Senhor, do favor de Deus. Mas irmãos, aqui Jesus, Ele fala, e uma das coisas que eu quero pegar hoje aqui é a palavra libertar ou liberdade. Amém? Hoje eu quero falar mesmo um pouco sobre liberdade versus escravidão. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos, sabe, irmãos, ter um zelo e um cuidado por isso. E Jesus, Ele veio para isso. Você já encontrou Jesus? Eu acredito que Ele deve ter proclamado isso para você. Eu acredito que você foi alcançado porque Jesus, Ele pregou, Ele proclamou liberdade aos presos. Ele proclamou liberdade aos presos. Só que às vezes, irmãos, ao ouvir uma palavra como essa, talvez você nem se atenta para o que de fato você estava preso. Talvez você nem se dá conta de algo que talvez na sua vida você estava preso. Eu não sei você, eu sei do que eu era preso. Eu sei do que eu era escravo. E verdadeiramente eu fui livre. Mas eu preciso considerar essas coisas todos os dias. E uma vez que nós vamos entender sobre liberdade versus escravidão, ou poderia falar liberdade em Cristo Jesus, né? Mas também nós podemos ver aqui hoje um pouco sobre responsabilidade versus obrigação. Amém? Nessa noite eu quero falar um pouco sobre isso. Esse foi o tema que o Senhor me deu, foi responsabilidade versus obrigação. Eu estava meditando na palavra e de repente saltou essa palavra dentro do meu coração. E o Senhor disse, eu quero que você fale para a igreja sobre a questão da responsabilidade em Cristo Jesus. A responsabilidade através da liberdade. Amém? E aí nós vamos discorrer hoje um pouco a respeito disso. Eu quero que você abra um outro texto comigo. Vá lá para o Evangelho de João. O Evangelho de Jesus, na verdade, segundo escreveu João. Capítulo número 8. Abra lá comigo, por favor. João, capítulo de número 8, versículo de número 32. João 8, 32. E diz assim, eu vou ler do 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. Você sabe que os judeus, eles eram presos na religião. Amém? Mas Jesus alcançou religiosos também. E eu creio que eles foram libertos. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes, está escrito na sua Bíblia permanecer? Então exige uma permanência. Ele diz, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Como é que alguém se torna discípulo de Jesus? Permanecendo verdadeiramente na palavra dele. Amém? Não existe outra forma de continuar sendo discípulo de Jesus, se não for permanecendo na palavra dele.
E aí ele completa com o 32, diz, se você fizer isso, vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vai libertar. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como é que nós conhecemos a verdade? Permanecendo na palavra de Cristo. Diga, permanecendo. Hoje eu quero falar muito com você a respeito disso, irmãos, porque é comum, e se não tomarmos cuidado, logo, logo a gente não permanece. Eu preciso tomar esse cuidado todos os dias para permanecer na palavra. Eu acredito que você não é melhor do que eu em nada, para que você não precise tomar esse cuidado de permanecer. Diga, é um cuidado meu, permanecer na palavra. Então, irmãos, o Senhor está falando de liberdade aqui hoje, amém? Ele diz, por isso, então, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhes, somos descendência de Abraão. Quem foi que respondeu? Os judeus. Somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livre? O que é que esses judeus estavam pensando? Eles estavam pensando o seguinte, nós nunca fomos escravos de ninguém. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ou em outras versões diz, escravo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Digo, o filho fica para sempre. Eu estou pontuando algumas palavras, que é para você ir guardando essas palavras no seu coração. Verso 36. Se, pois, o filho vos libertar, talvez vocês serão livres. Hã? De fato? Não é talvez não? Na minha palavra diz assim, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia! Glória a Deus. Então existe um conceito, né? Se verdadeiramente Jesus nos libertar, você é livre. Se Jesus já te libertou, verdadeiramente você é livre. Amém? Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazei o que também viste junto de vosso pai. Responderam e disseram-lhe, nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes, se fosse filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tenho dito a verdade de Deus, que tenho ouvido. Abraão não fez isto. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de fornicação, temos um pai que é Deus. Você percebe aqui um embate, uma discussão, mesmo de Jesus com os judeus. Jesus falando algo para eles, tentando libertar eles, tentando abrir os olhos dele. Lembra que Jesus disse que foi ungido para, trazer vista aos cegos, e Jesus estava tentando trazer clareza a esse povo que estava cego, e eles estão cada vez mais demonstrando a ignorância. Disse-lhe, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis. Eu vou mudar essa versão aqui, só para melhorar essas palavras aqui, que tem uns nomes meio difíceis da gente falar umas horas. Eu vou botar na NVI. No 41 vou ler novamente. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Protestaram eles. Nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. Disse-lhe Jesus, se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas ele me enviou. Porque a minha linguagem não é clara para vocês. Porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Jesus estava trabalhando para quê? Para convencer eles. Querendo dizer para eles, vocês estão falando coisas que foi o diabo que ensinou, mas eu quero dizer, ele é mentiroso.
Jesus veio para revelar o ministério do diabo também. Diz, ele é mentiroso, ele é o pai da mentira, ele nunca se firmou na verdade. Agora eu vim para falar a verdade. E eu estou querendo que vocês creiam no que eu estou dizendo. No entanto, ele diz no 45, vocês não creem em mim, porque lhes digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Jesus colocou aqui uma situação diante deles. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se eu estou falando a verdade, porque vocês não creem em mim? Veja, irmãos, que Jesus ele estava aqui mesmo discorrendo para que esse povo viesse, dar crédito naquilo que Jesus estava falando. Ele diz, aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Os judeus lhes responderam, não estamos certos em dizer que você é samaritano e que está endemoniado? Jesus tentou convencer esses judeus que chegou ao ponto de eles achar que Jesus agora estava endemoniado. Disse Jesus, não estou endemoniado. Pelo contrário, honro o meu Pai e vocês me desonram. Não estou buscando glória para mim mesmo, mas há quem busque e julgue. Asseguro-lhes que, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Eu vou dizer de novo. Ele diz, eu asseguro que se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Aleluia. 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 Está falando com alguém aqui hoje? Aleluia. Diante disso, os judeus exclamaram, agora sabemos que você está endemoniado mesmo. Abraão morreu, bem como os profetas, mas você diz que se alguém guardar a sua palavra, nunca experimentará de morte? Você é maior do que o nosso pai Abraão? Ele morreu, bem como os profetas. Quem você pensa que é? Jesus respondeu, se glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. Meu Pai, que vocês dizem ser o Deus de vocês, é que me glorifica. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço. Se eu dissesse que não conheço, seria mentiroso como vocês. Mas eu de fato o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque viria o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Disseram-lhes os judeus, você ainda não tinha 50 anos e viu, você não tem 50 anos e viu Abraão? Os cabas estavam cegos mesmo, né? A cegueira parece que foi piorando cada vez mais. Respondeu Jesus, eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Aleluia! Glória a Deus. Então, eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu e saiu do templo. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus pelejou com esses discípulos aqui, com esses judeus, para que eles abrissem os olhos deles para enxergar e entender o que era que Jesus estava anunciando para eles. Só um versículo aqui para mim gera tudo. Ele diz, aquele que guardar as minhas palavras jamais verá a morte. Eu quero só mencionar para vocês, irmãos, aqui nessa noite, eu gosto sempre de pontuar essa morte aqui que Jesus falou, é a segunda morte, que é a morte eterna. Amém? Ele diz que aqueles que guardarem as palavras dele não vai ver essa morte. Amém? Obrigado pelos amém, porque eu creio também que eu não vou ver a segunda morte. Amém? Em Apocalipse vai dizer, bem-aventurados, né? Os que têm parte na primeira ressurreição e esses não experimentarão também da segunda morte. Amém? Então Jesus aqui, ele começa falando esse texto, lá em João 8, no 31, ele diz que se permanecer na sua palavra, se tornarão verdadeiros discípulos, e com isso conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. No 36 ele vai dizer que se ele libertar, se ele, não é uma religião, se ele, Jesus, vos libertar, verdadeiramente você é livre. Amém, irmãos? Então nessa noite aqui o Senhor está falando sobre a questão de entendermos de uma vez por toda que Jesus, ele veio para nos trazer liberdade nele. Liberdade nele. Só há liberdade em Jesus. Não há liberdade em outro. Não há liberdade em nenhuma outra coisa. Só há liberdade em Jesus. E aqui ele diz que nós devemos permanecer na sua palavra para que nós possamos, permanecer livres.
Jesus, ele quer que você continue livre. E aqui eu acredito, irmãos, que muitos de nós, assim como esses judeus, você percebe que os judeus não percebiam que eles estavam presos. Amém? Às vezes você vai falar do Evangelho, você vai falar de Jesus para algumas pessoas, ela diz, não, eu nunca tive preso, eu nunca tive preso em nada, eu sou bonzinho, eu faço tudo certo, eu faço tudo da forma certa. Isso é religiosidade. E talvez as pessoas nem saibam que estão presos nisso. Mas aqui Jesus, ele diz, deixa eu dizer uma coisa, vocês estão presos. Sabe, irmãos, ele vai dizer também, no 34, que aquele que comete pecado é escravo do pecado. Diga, o pecado é uma prisão. Aleluia. E sabe, irmãos, uma das coisas que talvez você nunca tenha parado para pensar é que o próprio Jesus, ele traz um conceito, real de pecado, do que é o pecado. Lá em João 3 mesmo, ele vai falar, que quando o Espírito Santo vier para a terra, ele diz que ele vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E ele vai dizer, qual é o pecado? De não crer nele. Você percebe que esses judeus aqui estavam presos, por quê? Porque não estavam crendo em Jesus. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. Se você vacilar no que se diz respeito à fé em Cristo Jesus, você pode estar ficando preso no pecado. E esse pecado te escraviza. Esse pecado te prende. Esse pecado te impede de realizar e de fazer grandes coisas. Jesus disse que ele já levou sobre si todas as nossas enfermidades. Você precisa crer que doença não faz parte mais da sua vida. Você precisa crer que Jesus já levou todas as nossas enfermidades. Mesmo você sentindo dor, a dor não pode definir a sua fé. Ele disse que ele já providenciou tudo. Aqui ele falou, eu sou. Esse eu sou aqui está dizendo, eu posso realizar, eu sou aquilo que você precisar, eu sou aquilo que você necessitar para ser feito, eu sou aquele que supre as suas necessidades. E sabe, irmãos, a igreja precisa se levantar em fé. Você foi justificado, e a palavra diz, o meu justo viverá da fé, o meu justo viverá da fé. Você precisa crer no sacrifício de Jesus, você precisa crer na salvação. Sabe, irmãos, hoje o Senhor quer trazer a nós esse conceito de responsabilidade. Diga, responsabilidade. O Espírito Santo quer falar conosco hoje, irmãos, a respeito da responsabilidade. Responsabilidade por quê, pastor? Com a sua vida, com a sua salvação, com a sua eternidade. É você quem tem que guardar isso, é você quem tem que zelar por isso. Lembra que ele diz, quem guarda as minhas palavras. O que é guardar as palavras de Jesus? Guardar que você é salvo, guardar que você é santo, guardar que você é próspero, guardar que você já é mais do que vencedor. Obrigado pelos amém. Sabe, irmão, são essas coisas que você precisa guardar. Não sou eu, o pastor, que tenho que guardar a sua vida. Não sou eu, o pastor, que tenho que guardar a sua salvação. Não sou eu, é você. Jesus disse, aquele que permanecer se tornará os meus discípulos verdadeiros. E uma das coisas, irmãos, que eu aprendi é que tem gente que prefere viver na escravidão para não ter responsabilidade. Lembra que eu estou falando responsabilidade versus obrigação? Tem gente que precisa ou prefere viver na escravidão, viver uma vida obrigada, só para não ter responsabilidade. Eu não sei você, mas quando eu saí da casa dos meus pais para morar sozinho, o negócio pesou. Porque agora eu era livre para eu fazer o que eu quisesse, sim ou não? Mas agora eu tinha responsabilidade. Quando eu fui morar só, eu não sabia que eu tinha que pagar a conta de energia, eu não sabia que eu tinha que pagar a conta de água, e começou a chegar um bocado de cobranças em casa. Eu lembro que quando eu assinei um contrato de 12 meses de aluguel, eu pirei. Mas aí eu entendi que era melhor ter responsabilidade do que me ser escravo. E alguém é escravo dos pais? É.
palavra do Senhor vai dizer que o filho, enquanto ele é menor de idade, ele não se difere do escravo. Amém? Porque quem manda é o pai, quem decide é o pai. Mas ninguém, irmãos, vai chegar e vai questionar alguma falta, alguma coisa em você enquanto você é dependente do seu pai. Mas no dia que você deixa a casa do seu pai, agora você responde pelos seus atos. Mas tem pessoas que preferem viver na escravidão. Tem gente que está preferindo viver na escravidão só para não ter responsabilidade com aquilo que Deus entregou e colocou nas suas mãos. Um dia eu parei, comecei a questionar e perguntar ao Senhor, por que tantas pessoas morando na rua? Por que tantos mendigos? Você sabe qual foi a resposta do Senhor? É porque eles querem. Pastor, eles não querem ter responsabilidades. Eles preferem ser escravo de uma circunstância, de uma situação, mas não ter a responsabilidade de pagar a conta de água, a conta de luz, de levantar todo dia e trabalhar, de ouvir, as exigências de um patrão. Tudo é questão de escolhas. Você escolheu Cristo? Em Cristo nós temos uma responsabilidade. Ele diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Ah, pastor, então agora eu posso fazer o que eu quiser? Pode. Você pode. Agora você tem que entender que tudo que você fizer, você é responsável por aquilo que você faz. Vou trazer outro exemplo. Você sabia que quem está preso agora, uma hora dessa, na cadeia, ele não tem responsabilidade com a vida dele? Você sabia disso? Quem é que é responsável pela vida dele? Juízes, todas as autoridades, o governo. Ele não tem responsabilidade de trabalhar, de pagar conta, não tem nada, está tudo lá. Tem gente que prefere estar lá na prisão para não ter responsabilidade. É, pastor? É. Tem gente que prefere estar lá. Se ele fosse escolher, pudesse escolher, ele queria estar fora, mas entre estar fora e estar lá dentro, tendo tudo pago, ele quer estar lá. Você sabia que uma pessoa, no dia que ela sair da cadeia, no dia que ela recebe um alvará de soltura, na hora que ele bota os pés fora da prisão, ele agora é responsável pela vida dele? Ele foi livre, ele foi liberto, ele foi solto, mas agora ele tem uma responsabilidade. Jesus nos tirou da escravidão, mas agora eu e você temos uma responsabilidade. É responsabilidade nossa guardar a nossa vida, cuidar da nossa salvação, cuidar daquilo que o Senhor confiou em nossas mãos. Eu vou dizer, você lembra que quando Pedro teve a revelação de quem era o Cristo, ele disse o quê? Ele disse agora quem era Pedro, e ele disse, sobre esta revelação eu edificarei a tua igreja. E o que foi que ele fez? Ele entregou a Pedro o quê? Ele entregou a Pedro o quê? As chaves. Pedro é responsável por guardar a chave dele, não a nossa não. Se você já aprendeu que Pedro está lá com uma penca de chave para abrir para você entrar, é mentira. É você também que no dia que teve a revelação de quem é o Cristo, Deus entregou a você a chave do reino dos céus. E você tem que ter cuidado para não perder, porque se você perder, você não entra lá. Falando pelo Espírito. Você tem uma chave, você tem um acesso ao reino dos céus, e é responsabilidade sua guardar. É responsabilidade de saber até como é que essa chave funciona. Eu tive uma revelação pelo Espírito, porque eu sempre vi na minha cabeça, assim como a religião apresenta o desenho, acha que a chave é uma chave como essas de porta. O Senhor me mostrou códigos. É uma chave codificada. Só você tem acesso. Agora você não pode perder. Não perca aquilo que o Senhor entregou a você, não. Você tem algo precioso. Você tem acesso ao reino do céu para você entrar e sair a hora que você quiser. Você é livre. Eu vou dizer de novo, você tem acesso à casa do papai. Você tem as chaves na sua mão. Oh, aleluia! Aleluia! Eu estou querendo trazer instrução, mas eu estou com vontade de pregar mesmo. Aleluia! Aleluia, isso é maravilhoso, irmãos. Quantos lugares por aí que você gostaria que alguém chegasse e dissesse, está aqui a chave. Você pode entrar lá a hora que você quiser, usufruir do que você quiser.
permanecer a hora que você quiser, o tempo que você quiser. E o mais, deixa eu dizer, está tudo pago. Está tudo pago. Ah, Jesus, me segura aqui, me ajuda aqui nessa noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu estou aqui dizendo algo para você, irmão, algo poderoso que Jesus conquistou para mim, para você. Não perca isso, não vacile com isso. Deixa eu te dizer uma coisa, aquele que pode roubar de você, ele nem pode ter acesso. Porque alguns às vezes roubam uma chave para entrar. E o que ele rouba, ele nem pode entrar lá, porque o acesso que ele vai ter é só do inferno. Ele só quer roubar para você não ir. Aleluia. E aí ele vai dizer que quem vive pecando é escravo do pecado. Perde a liberdade. Inclusive em pecado você não pode entrar lá. É perigoso. Quando você está em pecado, os códigos não funcionam. Não reconhece. Hoje tem um monte de celular, né, que você bota digital, outros já reconhece o seu olho. Se outro tentar, vai conseguir? Quem tem celular aqui com acesso com a digital? Eu posso acessar com a minha digital? Ninguém pode acessar o lugar que Deus deu acesso para você. Mesmo querendo, mesmo tentando. Tem um celular que diz que ainda faz a foto do espião, né? Aleluia. Glória a Deus. Abra lá em Gálatas, capítulo 5. E aí, irmãos, nós precisamos entender de uma vez por todas que essa nossa liberdade, eu poderia dizer que ela tem um custo, ela tem um preço realmente. Esse preço é só de você ter um cuidado para manter. Só você ter um cuidado para manter. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Eu vou falar agora num outro contexto, porque Jesus ele alertou sobre o perigo do pecado. Ele diz: aquele que vive pecando, né, é escravo do pecado. Muitas vezes o que tira a sua liberdade é o próprio pecado. Às vezes você se torna escravo de você mesmo, escravo das suas atitudes, escravo daquilo que você fala. Eu estava conversando com uma pessoa ontem, ela disse: rapaz, por que tem acontecido tanto isso na minha vida? Só que eu tinha conversado com ela uma média de 20 a 30 minutos. E quando ela perguntou por que tudo tinha acontecido na vida dela daquele jeito, durante esses 20, 30 minutos, ela tinha falado exatamente aquilo que estava acontecendo. Eu percebo que você é escrava da sua boca. Está acontecendo com você o que você está falando. Falar incredulidade, irmãos, vai te manter longe da vontade de Deus. A sua boca foi mudada, a sua boca ela foi modificada para que você possa proclamar as virtudes de Deus, para você proclamar a palavra. Jesus disse: as minhas palavras permanecem em você. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Não é o que está pela metade, não é do que está um pouquinho. Enche o seu coração da palavra do Senhor, porque da sua boca vai sair palavra de fé, vai sair palavras poderosas, e Deus é quem se responsabiliza pela sua palavra. Deus diz: eu velo sobre a minha palavra para que se cumpra. Deus está velando com a palavra que está no seu coração e na sua boca. Na hora que você falar, é Ele que se responsabiliza para cumprir. Se você não tomar cuidado, irmãos, a palavra diz que nós nos tornamos escravos daquilo que nós falamos. Nós ficamos presos àquilo que nós falamos. Aleluia. Gálatas capítulo 5. Versículo 1. Aqui a palavra do Senhor vai falar agora de um outro contexto, para que você tome cuidado com a sua liberdade. Ele diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes. O que é que a palavra está dizendo? É para você largar? É para você deixar?
É para você relaxar? É para você negligenciar? Não, a palavra está dizendo, o apóstolo Paulo diz, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem, quem é que deixa? É o pastor? É eu que vou impedir isso de acontecer? É você, irmão. Ele disse, não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Irmãos, para mim isso aqui é o mais terrível, sabe por quê? Enquanto a pessoa ainda não encontrou Jesus, enquanto ela ainda está lá presa no pecado, enquanto ela ainda está no império das trevas, eu ainda tenho aqui respeito. Agora, uma vez que Cristo vos libertou, e Ele disse que se o Filho vos libertar verdadeiramente, você é livre. E você vai entender o que é que o Senhor estava dizendo aqui. O apóstolo Paulo, tendo revelação pelo Espírito, ele vai destrinchar aqui direitinho. É como diz Camila Barro, vai falar rasgado mesmo, para que você entenda. Ele diz, não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Verso 4 diz, vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo e caíram da graça. Isso aqui é forte. Isso aqui é forte, irmão. Eu falei, Jesus falou, quando eu li o primeiro versículo lá de Lucas 4, Jesus disse que Ele está aqui para anunciar o ano da graça do Senhor. E de fato nós estamos vivendo o ano da graça. Agora o perigo está aqui. Deixar se submeter novamente a um jugo de escravidão, querer viver nos preceitos da lei e cair da graça. E cair da graça. E o Senhor, Ele quer que você permaneça na graça, livre. Amém? Pula lá para o versículo número 13 de Gálatas 5. Gálatas 5, 13 agora. Ele diz, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante ao amor. Amém? Ele diz, olha, eles foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. O que aqui Paulo está dizendo aqui é você não usar a liberdade para outra vez cair na escravidão. Aqui ele volta a falar novamente do pecado, para que de repente você não seja pego, você não se torne escravo do pecado. É por isso que o apóstolo Paulo ele vai dizer, ele diz que não há mais nenhuma condenação. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2, ele vai dizer, não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Mas ele completa, tem gente que gosta de recitar só a primeira parte do versículo. Ele diz que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque se a gente andar segundo a carne, irmãos, mesmo estando em Cristo Jesus, a gente vai se tornar escravo novamente. Diga, não eu. Aleluia, glória a Deus. Ele diz, não useis da liberdade para dar ocasião. Não useis da liberdade para dar ocasião. Ou, em outras versões, diz, não useis da liberdade para a libertinagem. Porque o uso indevido da liberdade é libertinagem. E aqui, nós vamos continuar. Agora no capítulo 3, volta lá para o capítulo 3 de Gálatas. O Senhor é bom? Gálatas capítulo 3, versículo 1. Quando você estuda sobre Gálatas, irmãos, Gálatas vai estar... Paulo escrevendo aos Gálatas, ele vai estar sempre fazendo uma comparação entre uma coisa e outra. Ele vai falar sobre a lei e a graça, vai falar sobre a circuncisão e a incircuncisão, ele vai falar mesmo sobre estar livre ou estar preso em uma religião. E falando com os Gálatas, o que mais trazia peso, o que mais trazia prisão a esse povo era a religiosidade. Era uma religião, a lei, os rudimentos da lei que prendia esse povo. E aqui, Paulo agora falando com os Gálatas, no capítulo 3, ele diz, ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante de seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado?
Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Paulo, irmãos, ele começa aqui chamando os Gálatas de insensatos. É insensatez, irmãos, não ter responsabilidade com a liberdade. Não guardar aquilo que Cristo conquistou para nós, a preço de cruz, é insensatez. Ele diz, ó insensatos Gálatas, né? Ele diz, quem foi que vos enfeitiçou? Só pode ser um feitiço mesmo. Só pode ser uma mandinga do inferno para alguém que foi livre. Às vezes eu fico me perguntando, depois eu entendi por quê. Que pessoas que saem da cadeia, passam 3, 4 anos lá dentro. No dia que ele sai, irmãos, a primeira coisa que ele vai fazer é cometer um erro novamente, um crime novamente para voltar para lá. Está enfeitiçado, não está? E aí Paulo diz, ó insensato, ó insensatez essa de vocês. Quem foi que enfeitiçou vocês? Ele diz, não foi diante de Cristo crucificado que vocês foram libertos? Aí ele pergunta, foi pela prática da lei que vocês foram libertos? Alguém aqui foi liberto pela lei? Foi pela graça, irmãos. Pela graça. Pela graça. Em Efésios capítulo 2, versículo 8 diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós para que ninguém se glorie. É um presente, diga, é um presente de Deus, irmãos. Tem cuidado com esse presente. Guarda esse presente. Zela dele cuidadosamente. Amém? E aí, o apóstolo Paulo ainda falando nos Gálatas, ele vai chegar a dizer assim, era melhor que castrasse esses camaradas que fascina vocês, que anda induzindo vocês a voltarem ao erro, aos rudimentos da lei. Sabe, irmãos, eu tenho muitas vezes me entristecido e até ficado enfurecido mesmo com a religiosidade. Aqui nessa cidade nós temos encontrado muito isso. A gente traz liberdade para as pessoas, entendam, liberdade. E alguém pode confundir e achar que essa igreja prega uma liberdade para uma libertinagem. De jeito nenhum. Estão muito enganados. Agora, eu creio no que a palavra diz, que se o Filho vos libertar, verdadeiramente nós somos livres. Diga, eu sou livre. Diga, eu sou livre. Sabe, irmãos, e o meu cuidado aqui é para ajudar você a guardar essa liberdade, para que ninguém volte a escravizar você. Você vai ouvir na palavra do Senhor em várias passagens, que ninguém vos engane, não se deixe enganar, é você quem tem que cuidar disso, irmãos. Em nome de Jesus eu peço, eu imploro hoje, cuidado com a tua salvação, cuidado com a tua liberdade, de você poder ir e vir, fazer o que você quiser. Ah, pastor, eu posso fazer o que eu quiser? Pode, irmãos, dentro da palavra. Todo mundo já tinha, a gente talvez já está lembrando, eita, é hoje. É hoje que você vai se posicionar e vai dizer, eu não vendo, eu não perco, eu não dou a minha liberdade para ninguém. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Corram lá. Para a gente cear nesse instante. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. O apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, uma igreja que estava um pouco na libertinagem. Essa era uma igreja que confundiu. Os Gálatas estavam querendo voltar aos rudimentos da lei. Coríntios disse, estamos livres. Agora o negócio a festa está feita. Vamos fazer zoeira. Aí Paulo precisa também trazer um equilíbrio. Diga, Deus é um Deus de equilíbrio. A palavra diz assim, ó, Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Diga, poder, amor e moderação. Irmãos, nem poder e nem amor não pode ser desequilibrado. Você não é desequilibrado. Você é um crente equilibrado. Você é um crente equilibrado na palavra. Eu declaro em nome de Jesus equilíbrio, moderação. Porque os extremos, eles são perigosos. Os extremos são perigosos. O problema, sabe qual é? É que geralmente a moderação não traz muito ibope. O que traz ibope geralmente são os extremos. Ou você está na bagaceira ou você está lá no topo. Mas quando você está às vezes por aqui assim, parece que está sem funcionar nada. Está funcionando. Diga, não vivo pelo que vejo. E nem pelo que sinto.
Eu vivo é pelo que creio. Amém? Glória a Deus. Aí Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 2, ele diz: todas as coisas. Todas as coisas são todas as coisas. Eu tenho falado esses dias sobre a questão do todas, todos. Quando diz todas as coisas, é todas as coisas. Ele diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Diga: nem tudo me convém. E é nisso daqui, irmãos, que consiste a liberdade. Você é livre e você pode todas as coisas em Cristo Jesus. Mas tem coisa que não é mais conveniente para você. Pastor, porque eu não posso ir mais na festa de São João? Você pode. Graças a Deus que eu não vivo aqui monitorando a vida de ninguém, nem indo para a porta de festa para saber quem foi e quem não foi. Mas há uma liberdade que Cristo conquistou para cada um. E o que eu quero dizer é que essa liberdade você pode correr um risco de perder ela lá na festa. E talvez não vá para a lista dos achados e perdidos. Se você der a sorte de um dia se encontrar novamente com um crente afogueado para trazer você de volta. Mas começa por lá, irmãos. Não useis da liberdade para isso. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Às vezes eu fico me perguntando, por exemplo, é conveniente para o prefeito da cidade andar em qualquer lugar? O prefeito da cidade, irmãos, eu vou dizer, você tem mais importância do que ele. Porque se ele não tiver Jesus, ele não tem acesso ao reino dos céus. Você tem. Mas não é mais conveniente para ele em qualquer lugar. Dependendo do lugar que eu e você veja uma autoridade política fazendo alguma coisa, ele perde a credibilidade. E uma das coisas que eu acredito que nós devemos ter cuidado, inclusive, de um zelo pela nossa salvação, pela nossa vida. Uma vez que nós carregamos a presença do Senhor. E aí ele diz: todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Posso ouvir um glória a Deus? Sabe, irmãos, é nisso aqui que Paulo pega. Ele diz: eu sou livre. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo é lícito, mas eu não me deixo dominar por nenhuma delas. Isso é o fruto do Espírito, irmão. Está lá em Gálatas 5. Ele vai falar domínio próprio. Diga: domínio próprio. As pessoas têm uma mania de querer dominar a vida dos outros. Você precisa dominar a sua vida. Você precisa dominar a sua carne. Você precisa dominar sobre as circunstâncias, dominar sobre os desejos, dominar sobre as propostas do inferno que vem aparecer para você. Paulo diz: eu tenho domínio sobre todas elas. Eu gosto porque Paulo vai dizer assim: eu esmurro o meu corpo, trago ele à servidão. Se tem alguém que pode escravizar o seu corpo, é você. Aquiete. Você não tem vontade própria, não. É eu que mando em você, é eu que domino você. Amém? Domínio foi algo estabelecido por Deus desde lá do Éden, irmão. Aí hoje as pessoas, elas perderam o domínio das coisas, perderam o domínio das circunstâncias, e de lá para cá, a humanidade começou a querer dominar o seu semelhante. É homem querendo dominar a mulher, mulher querendo dominar o homem, querendo dominar o seu irmão. Na igreja chega pastor querendo dominar a igreja. Ei, eu não estou aqui para dominar a igreja, eu estou para dominar a minha vida. Agora ensinar a você o que você deve fazer com a sua vida maravilhosa, poderosa, em Cristo Jesus. Amém? E aí Paulo diz: eu não me deixarei dominar por nenhuma. Aleluia! Ser livre, irmãos, você precisa entender hoje o que é ser livre. Porque as pessoas, como eu falei, muitos não entendem e voltam novamente à escravidão, ou outros usam de uma forma errônea, de uma forma errada, para se tornar escravo também, de repente, por esse uso desregrado da liberdade em Cristo Jesus. Eu gosto muito de usar o exemplo, por exemplo, de uma BR. Quem aqui tem um carro aí que tem 280 no quadro lá, que o carro chega até isso? Tem alguém aqui? 180? 200, 220? Tem. Mas qual é o limite das estradas? 120, não é? Mas o que te impede de andar 280? Ninguém. Agora, se você andar dessa forma, você vai cometer uma infração.
E de repente aquilo que era uma liberdade para você ir e vir, pode trazer você para uma prisão. Liberdade é mais ou menos isso, está livre. Que um dia eu fiquei perguntando, rapaz, por que se a velocidade máxima permitida é 120 e um carro com potência de 280, para quê? Isso se consiste na liberdade. Liberdade. Agora você precisa usar a sua liberdade de uma forma correta. Estão entendendo a aula essa noite? Aleluia. E ser livre é poder escolher entre fazer ou não. Grave isso. Diga, ser livre é poder escolher entre fazer ou não. Sabe, irmãos, quando eu me converti, uma das primeiras coisas que as pessoas pensavam era que eu estava sendo preso agora. Eu também esperava. Quando eu me converti, eu fiquei aguardando meu pastor me chamar lá no gabinete e me dar uma lista do que eu não podia. Você não pode, 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 você não pode. Mas ele me deu uma lista chamada Bíblia, dizendo tudo que eu posso. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em Cristo eu sou mais do que vencedor, eu não preciso vencer. Estava lá dizendo todas as coisas que eu podia. Porque das que não podia eu estava me livrando. Das que não podia eu estava me livrando. E as pessoas costumam perguntar, lá pode isso, lá pode isso, lá pode isso. Eu digo, pode, meu irmão, só não é mais conveniente. Só não é mais conveniente. Irmãos, o que me impede de eu sair daqui e parar num bar e tomar uma cerveja agora? Mas isso não me convém mais. Agora, hoje eu sou livre. Que eu posso escolher ir ou não ir. Diga aí, eu sou livre. Você celebra a sua liberdade, irmãos? Você celebra a sua liberdade? Porque por um tempo eu não era livre. Eu não queria ir. Mas de repente eu estava lá. Segunda-feira era o dia de mais juramento que existia. Nunca mais. Até a próximo final de semana. Eu sei hoje o quanto é maravilhosa a minha liberdade. Eu fui preso num vício que eu tentei de todas as formas me livrar dele. Parece que ele me seguia. Todo lugar que eu chegava, lá estava. Ele me libertou. Ele me libertou e me curou. Porque não só me libertou, mas me curou a ponto de eu não querer mais. Essa é a verdadeira liberdade em Cristo Jesus. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livre. Eu quero dizer algo para você nessa noite pelo Espírito. Se você tem algo que você ainda não conseguiu se libertar, eu vou dizer, você está tentando na sua força. Confia ao Senhor e conta com Ele, e Ele vai te libertar. Aleluia. E liberdade consiste nisso. Escravidão é não ter o direito de escolher. Não poder escolher, você até queria. Sei quem aqui já leu Romanos, capítulo 7. E Paulo ali, ele parece se debatendo mesmo. Ele diz assim, o que eu quero, eu não faço. E o que eu não quero, eu faço. Claro, ele estava falando ali de um contexto antes de Jesus. Você precisa ler texto e contexto, amém? Porque tem gente que pega, tá vendo? Nem Paulo conseguiu. Ele estava falando de antes. Porque no final do versículo, antes dele vir para o capítulo 8, ele diz assim, mas graças a Deus por Jesus Cristo. Foi isso que eu disse. Muitas coisas que eu não queria mais fazer, mas eu me pegava fazendo. O que eu queria fazer de bom, eu tentava, mas não conseguia. Mas isso só foi até o dia que eu encontrei Jesus. Aleluia, aleluia. Quero chamar o grupo de louvor. E hoje eu trouxe essa mensagem para dizer, você é livre. E você tem uma responsabilidade de guardar a sua liberdade. Não deixe, irmãos, que ninguém te prenda. Não deixe, né, não use mais dessa liberdade para outra vez, né, se colocar num jugo de escravidão. Essa mensagem hoje no culto de Santa Ceia, inclusive é para trazer mais uma vez sobre a liberdade que Cristo conquistou para você.
Eu vejo tanta gente restringindo a ceia do Senhor. A ceia do Senhor. A ceia do Senhor. Ela não é do pastor dessa igreja, ela não é da denominação Verbo da Vida. Foi Jesus que pagou o preço na cruz, por mim e por você. E se você um dia entregou a sua vida para Jesus, e Jesus entregou a chave do reino dos céus, para você entrar na hora que você quiser, por que é que eu vou impedir de você vir aqui ceiar, irmãos? E tem muita gente presa nisso, tem muita gente se prendendo nisso, tem muita gente deixando novamente voltar à escravidão, por conta disso. Eu já fui até ameaçado por conta disso. Eu quero encontrar esse pastor que eu quero ensinar a Bíblia para ele. Não sei qual Bíblia ele está falando, porque a palavra do Senhor diz que se você está em Cristo, você é uma nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Agora você tem a vida de Deus, você tem acesso. E eu tenho ensinado isso aqui, eu tenho buscado ao Senhor para trazer liberdade para você. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O problema é que tem gente que conhece a verdade, mas volta a acreditar nas mentiras. Pessoas saíram dessa igreja, pessoas pararam de congregar por conta de uma religiosidade sobre a ceia do Senhor. Talvez se eu fosse perguntar aqui a muitos hoje quem pode e quem não pode ceiar, e havia um monte de conceitos aqui. Mas eu vou dizer para você nessa noite, você é livre. Se você está em Cristo, você é livre para ceiar. Se você visita essa igreja hoje, você é livre para ceiar, porque a ceia não é dessa igreja. Não existe dois céus. Do reino de Deus, falando dos céus do reino de Deus. Não existe dois senhores, dois Jesus, é um só. Então, se você é de Jesus, eu considero você irmão em Cristo. Eu dou a paz do Senhor para você. Eu saldo você com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por isso eu devo convidar você também à mesa da ceia, para ceiar. Pois existe uma ceia reservada, que o Senhor falou para os seus discípulos que não beberia mais do vinho, até que bebesse do novo. Essa ceia será no reino de Deus, no reino literal. E ele não fala de duas, ele fala de uma. Então, se lá nós vamos poder estar todos juntos, aqui nós podemos também. Todos creem assim? Agora existe uma religião, existem doutrinas de homens, preceito de homens, que dizem que não. Lá, em qualquer outro lugar, alguém pode fazer do jeito que você entender. Aqui eu faço do jeito que a palavra diz que é para fazer. Aqui eu faço do jeito que a palavra diz que é para fazer. Inclusive a palavra diz que Jesus, na noite que foi traído, o traidor estava na mesa. O traidor estava na mesa. Nem para o traidor Jesus restringiu a ceia. Aleluia. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Sabe, irmãos, quando você vai se libertando, vai ficando mais leve. Tem gente que, você já ouviu pessoa dizer que o evangelho é pesado? Sabe por que é pesado? Porque eles estão carregando um jugo que não é mais dele. Jesus diz: vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E encontrarão, aprendei de mim que sou manso e humilde, e encontrarão descanso. Descanso. Descanso para as vossas almas. Às vezes você está carregando um jugo que não é mais seu. E eu creio nessa noite, inclusive, na unção, para despedaçar jugos que possa você ainda estar carregando. Pesos, seja por prisões. Eu iniciei esse culto falando que hoje era uma noite de libertação, de cura.
de cadeias se quebrando. Se você ainda é preso em alguma religiosidade, o Senhor, Ele quer te libertar. Ele parou ali falando com aqueles discípulos, ele insistindo, aqueles judeus, insistindo, dizendo que nunca tinha sido preso de nada. E Jesus disse: vocês estão presos.